Oi, turminha, bom dia. Tô aqui de novo pra gente falar mais um pouquinho da história e eu vou contar mais um pedacinho pra vocês da história de Saul. Vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu ontem? Eles venceram a guerra contra os amonitas. Os amonitas estavam perseguindo o povo de Israel que morava em Jabes. Isso. E aí eles conseguiram vencer, porque o rei Saul orou, fez um plano, uma estratégia, e aí dividiu em 3 grupos, lembra? E venceram a guerra, venceram a batalha. E aqui hoje, o título da historinha é assim, ó: Saul não faz a vontade de Deus. Que triste, né? Na outra historinha ele estava bem obediente. Vamos ver o que esse rei Saul aprontou agora. De novo, eles estavam em guerra, mas agora não era contra os amonitas. Estavam guerreando, estavam brigando contra os filisteus. Isso, filisteus. E os filisteus, nossa, eles ficavam provocando muito. E eles estavam brigando lá com o povo de Israel. E Saul, olha só o que ele fez. E o povo de Israel não estava conseguindo vencer. O povo de Israel estava numa dificuldade, estava tendo dificuldades para vencer essa batalha. Aí, o que o rei Saul fez? Fugiu. Resolveu que não ia ficar mais lá, ficou com medo de morrer e fugiu. E ele foi se esconder nas cavernas, nos buracos e em lugares que os inimigos não podiam encontrá-lo. Saul ficou lá esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Naquela época, eles tinham que oferecer um sacrifício para Deus, para pedir perdão pelos pecados deles e do povo. Eles matavam um animalzinho e ofereciam em sacrifício para Deus. Mas não era qualquer pessoa que podia fazer isso, somente o sacerdote. E quem que era o sacerdote? Samuel. Samuel era o sacerdote. Saul ficou esperando Samuel por 7 dias, mas o Samuel não chegou. Sabe o que o Saul fez? Ele mesmo fez a oferta. Ele fez um altar de pedras e aí ele ofereceu o sacrifício para Deus. E assim que ele terminou, Samuel chegou. Quando Samuel chegou e viu que ele tinha feito aquilo, já viu que não tinha sido certo. Por quê? Somente o sacerdote que poderia fazer. Só Samuel que poderia fazer esse sacrifício. E não era qualquer pessoa que podia chegar e fazer o sacrifício, sabe? Por isso que ele desobedeceu. Essa foi a desobediência de Saul. E Saul sabia disso. Mesmo assim, não teve paciência de esperar. Esperou 7 dias, viu que Samuel não veio e aí ofereceu o sacrifício. E aí, por causa desse erro, era tão grave isso que ele não ia poder mais ser rei. Vocês acreditam? Por causa desse pecado, dessa desobediência a Deus, ele não ia mais poder ser rei de Israel. O que será que aconteceria agora, hein? Israel ia ficar sem rei? Eles iam encontrar um novo rei? O que será que vai acontecer na continuação da história? Não percam amanhã, que a tia vai voltar para contar a continuação, tá bom? Um beijinho para vocês e um ótimo dia. Tchau, meus amores.